Nessa aula, eu estou tentando ilustrar de forma visual o que, na minha visão, são os três pilares que sustentam uma operação de aluguéis. E você pode perceber que esses três pilares estão sobre uma base. Essa base tem que ser sólida, tem que ser forte, que é a gestão. Se você não faz gestão da sua operação de aluguéis, não importa o quanto esses pilares sejam fortes e estejam bem distribuídos, a sua operação em algum momento vai ruir. A base de uma operação de aluguéis é a gestão. Nós temos aqui na confraria um módulo apenas sobre o que é gestão, qual é o papel de um gestor, como se tornar um gestor. Se você ainda não fez esse módulo, ou se ele ainda não está disponível para você, faça assim que ele estiver disponível, tá? Porque é fundamental você entender qual é o papel de um gestor, tá? Mas vamos falar desses pilares aqui. São três pilares. Enquanto um estiver muito fraco, ou se você não tem um deles, você vai sobrecarregar os outros, ou seja, vai ter que aumentar a força desses outros pilares. E esses pilares são os processos. Se você não tem processos, as coisas acontecem e você vai resolvendo, vai fazendo. Cada caso é tratado de uma maneira diferente, cada caso é tratado como uma exceção. Você vai ter que ter muitas pessoas para resolver esses casos ou bastante tecnologia. Agora, se você tem processos bem desenhados, você começa a diminuir a necessidade de muitas pessoas, de muita tecnologia, começa a equilibrar, senão todo o peso da sua operação vai ficar sobre esses outros dois. Pessoas estão aqui como um pilar central, não é por acaso. Na minha visão, as pessoas são sim o pilar central de uma operação. Hoje, eu consigo substituir algumas pessoas por tecnologia, eu tenho inteligência artificial que faz algumas coisas, sim, consegue. Mas só o fato de você ser uma pessoa fazendo a gestão, por mais que esteja na base, é uma pessoa. A gente não vai poder entregar tudo na mão da tecnologia e na mão dos processos. Sempre serão necessárias pessoas. Pode ser que daqui a alguns anos não sejam mais necessárias pessoas para algumas tarefas. Concordo, hoje algumas pessoas já estão sendo substituídas por inteligência artificial. Um pré-atendimento hoje, bem estruturado, bem programado, ele pode ser feito sim. Já implantei isso em algumas empresas. Pode ser feito por uma inteligência artificial. Porém, sempre vai precisar de uma pessoa para fazer isso em algum momento. E em algum ponto do seu processo, uma pessoa vai ter que assumir a função. Não dá para tirar as pessoas do processo completamente. Tecnologia, se você não tem, novamente, você sobrecarrega processos e pessoas. Então, tudo, eu sempre digo, tudo o que tu puder automatizar, automatiza. Agora, o que não puder ser automatizado, não automatiza. Tem que haver um equilíbrio. A gente geralmente costuma cometer um erro, que é automatizar o que não deve e aí deixar para os problemas serem resolvidos por pessoas. Então, o que não deve ser automatizado, a gente não automatiza. O que não deve ser automatizado, na minha visão? Relacionamento. Tá? Relacionamento, ele deve ser pessoal. A gente jamais deve colocar o nosso cliente a falar com um robô quando ele tiver um problema. Problema simples, ok. Preciso de um documento, preciso da minha declaração anual de imposto de renda. Isso eu posso automatizar. Eu informo o cliente onde ele pega, ele vai pegar. Se eu tiver um robô de atendimento no WhatsApp, no momento que entender que ele só precisa daquele documento, já entrega o documento dele e pronto. Ok, está resolvido o problema, está automatizado. Agora, quando esse cliente tem um problema pessoal, uma situação particular, e a gente deixa ele num looping de tecnologia atendendo, consequentemente nós vamos perder esse cliente. Então, a gente, como gestor, precisa fazer o equilíbrio entre esses três pilares: processos, pessoas e tecnologia. Em algum momento lá,
como a gente viu na aula anterior, o meu gráfico chegou num número crítico, num momento crítico, como gestor eu vou ter que identificar o que eu tenho que melhorar, qual pilar eu vou melhorar. Aqui eu preciso melhorar os meus processos. Se eu não melhorar os meus processos, eu vou estagnar. Não, nesse ponto aqui eu preciso contratar uma pessoa. Preciso contratar um agenciador, preciso contratar um assistente financeiro, preciso contratar mais alguém para o comercial, preciso contratar alguém para atendimento pós-venda. Isso é uma decisão do gestor. Se você não tem uma gestão sólida, você não analisa números, provavelmente você vai tomar uma decisão errada nesse momento e vai acabar investindo em outro ponto que não seja o mais adequado. Em alguns momentos você vai precisar investir em tecnologia. Foi o que aconteceu comigo na minha primeira gestão, na minha primeira operação. Quando eu cheguei em 50 contratos, agora não dá mais para fazer TED, Pix e transferência bancária de forma manual, está tomando muito tempo. Investi em tecnologia, melhorei a tecnologia, automatizei. Então, tanto fazia para mim naquele momento eu ter 50 contratos ou ter 5.000, o tempo seria praticamente o mesmo, porque tudo estava automatizado. Então, eu sempre reforço para o pessoal, quando vai começar uma operação de aluguel, mais vale você ter um contrato com a mentalidade de 100 contratos do que você ter 1.000 contratos com a mentalidade de 100. Isso vai lhe dar muitos problemas. Então a gente sempre tem que estar um passo à frente, pensar na frente. Preciso de mais pessoas? Contrata, reforça o pilar de pessoas. Preciso melhorar meus processos? Melhora. A gente não vai começar a nossa operação e terminar da mesma forma. Vai evoluir, vai haver uma evolução de processo, vai haver um aumento de pessoas na minha operação, eu vou melhorar a tecnologia, as novas tecnologias surgem a todo tempo. Eu comecei a trabalhar com uma tecnologia, eu já trabalho com outra. Ferramentas digitais aparecem novas a todo momento e a gente tem que ficar atento para não deixar nenhum desses 3 pilares enfraquecer e muito menos a nossa base. A nossa base, volto a dizer, é a gestão.